neste julgamento de Sócrates, depois como um elemento religioso central em todo o debate da humanidade. Por quê? A fé como um elemento que primeiro reconheceu a ideia de tolerância, antes de ser tolerante, ela sequer reconhecia a possibilidade do outro pensar de forma diversa quanto à fé. A minha Santa Igreja Católica, infelizmente, ao longo de um determinado período, levou inclusive pessoas à morte em razão de não professarem a mesma fé que a nossa Igreja professava. Hoje em dia pedimos desculpas, obviamente, o Papa já pediu desculpas em nome da Igreja, mas a Igreja foi também a responsável por cunhar os primeiros conceitos de tolerância. Depois ela passou, no segundo momento, ela passou a reconhecer, não, nós não precisamos mais queimar ninguém na fogueira, e podemos reconhecer que é possível ter outra fé. Afinal de contas, as pessoas podem estar erradas na sua própria concepção. Isto não é ser tolerante. Esse primeiro conceito está equivocado. Porque quando eu aceito uma segunda posição, estou me ouvindo bem quando eu falo daqui? Não é essa certa, achei. Depois de 15 minutos. Não? Aqui então? Estou escutando um eco pequeno. A Igreja, quando reconhece que o outro pode estar errado também, a Igreja, ela não está sendo tolerante com o outro, ela não está reconhecendo o outro. Você ser tolerante verdadeiramente não é entender que o outro pode estar errado, é acreditar que o outro possa ter uma verdade própria, sem necessariamente você concordar com ele. Este é o passo. E esta passagem que a Igreja faz, que a fé faz na construção do sentido de uma nova tolerância, onde sim é possível estar certo ter outra fé, numa lógica ecumênica, inclusive, que a fé faz, influencia todo o Ocidente na construção do conceito de tolerância. E essa construção completa do Ocidente no conceito de tolerância, ela vem nos trazendo elementos muito importantes. Em especial quando nós começamos a tratar a partir já da ideia de liberdade de pensamento, o que significa isto, né? Porque se eu falo em liberdade e tolerância, eu já reconheço a verdade no outro, mesmo que não concorde. Agora eu tenho que discutir qual é o tamanho da liberdade que eu reconheço para o outro. Este vem ser um ponto importante. E algumas perguntas nos fazem sair da zona de conforto. Eu devo tolerar ou não os intolerantes? Essa é a primeira pergunta. O professor Norberto Bobbio, e eu vou confessar aqui, eu tenho inveja de poucas pessoas no planeta. Uma delas é do professor Norberto Bobbio. Porque toda vez que eu penso em escrever alguma coisa, eu vou lá ver se o professor já escreveu, ele já escreveu sobre aquilo. É inacreditável. Parece que ele previu tudo que eu ia pensar, sabe? E colocou nos livros dele. E ele tem uma passagem muito interessante que ele faz uma pergunta num livro sobre tolerância que ele tem, que ele diz o seguinte: devemos tolerar os intolerantes? E ele completa, problematizando o tema: se tivéssemos condenado à morte ou à prisão perpétua Adolf Hitler quando deu o golpe na cervejaria de Munique, ficou assim conhecido como o golpe da cervejaria de Munique, nós não teríamos vivido a Segunda Guerra Mundial. Se nós tivéssemos proibido o livro Minha Luta, nós teríamos, quiçá, evitado o extermínio de milhões de pessoas. Mas o professor, preocupado com o controlador, diz assim: melhor uma liberdade em perigo, mas sempre expansiva, do que uma liberdade protegida e incapaz de evoluir. Somente a liberdade em perigo é capaz de se renovar. Esta lógica dele de tolerar os intolerantes não significa que ele gostaria de se calar face aos intolerantes, que pregam inclusive o fim da democracia. Significa que eu tenho, dentro da democracia, limites para responder aos intolerantes. Há poucos dias, alguns colegas, todos que eu admiro demais, assinaram um manifesto na Folha de São Paulo no ano passado contra a intolerância, a partir de uma frase do Popper, se não me falha a memória, onde ele afirma
numa nota de rodapé de um livro onde ele não está falando sobre tolerância. Me perdoem todos que estiveram naquela nota. Que nós não devemos tolerar os intolerantes. Mas o Popper não está dizendo que eu devo agir contra os intolerantes como os intolerantes agem contra a minha pessoa. Os intolerantes que nós estamos falando são aqueles que pretendem agredir, acabar com a democracia, romper com o status quo, acabar com a sua própria vida por pensar de forma diversa. Óbvio que o Popper não está dizendo, olha, se alguém simplesmente lhe agride, você vai agredir de volta. Não é isso. O conceito de intolerância que ele pretende aplicar aqui é aplicar contra esse os limites que a democracia nos permite. É a mesma ideia do professor Norberto Bobbio. Obviamente, quem atenta com a democracia está atentando contra uma série de comandos normativos democraticamente definidos no Parlamento Nacional e, por sua vez, deverá responder, portanto. Quando eu afirmo que eu devo ser intolerante com os intolerantes, eu me coloco numa categoria que não responde ao ordenamento jurídico, responde ao impulso de um grupo majoritário que supostamente, olha só, acredita no seu próprio valor, que entende uma legitimidade exclusiva interpretativa e que se entende superior do que cognitivamente. E aí, entrei num dilema de Tostines. Os mais jovens talvez não saibam do que eles estão falando, se vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. Já conseguiram resolver isso? Alguma vez, os mais jovens não tinham visto essa ainda? Ouvido esta? Tostines era uma bolacha, na década de 90, que vendia, e o seu grande slogan é: vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? O dilema de Tostines está posto aqui, nem vou chegar no nosso Alex. Não precisamos das fórmulas. Por que não precisamos das fórmulas? Porque quando eu afirmo em rede nacional que eu posso ser intolerante com os intolerantes, significa que eu estou me autorizando a agir como eles, fora do ordenamento, e impondo a eles o quê? O meu valor supremo, a minha legitimidade exclusiva e interpretativa e a minha superioridade cognitiva, porque não é capaz de chegar ao resultado adequado para o texto constitucional. Ei, mas não era exatamente o que os intolerantes estavam tentando falar no executivo, que você dizia que estava errado? Não era exatamente isso? Então me parece, com todo o carinho que tenho pelos eminentes juristas que assinaram aquele manifesto, não é possível afirmar a intolerância contra ninguém. Porque ser tolerante não significa ser apático. Ser tolerante significa reconhecer no outro uma verdade, é claro, porque é impossível controlar corações e mentes, mas lutar por aquilo que eu acredito dentro das regras que o jogo me permite agir. E com isso não estarei em nada sendo intolerante. Eu estarei apenas respondendo a ele de forma democrática dentro dos limites propriamente estabelecidos no texto da Constituição. E sobre esta passagem, quando nós entramos em liberdade, falando de liberdade e tolerância, já trazendo aqui o tema mais importante, que é esse enfrentamento do tolerar ou não os intolerantes, nós entramos em algo muito bacana. No ano passado eu coordenei um grupo de pesquisa, foi um sucesso muito maior do que imaginava. Nós achamos 850 inscritos do Brasil inteiro no nosso grupo de pesquisa, que se chama Públicos Vinculados ao CNPq. Ele é online, tem todos convidados. Esse semestre está acabando, o segundo semestre vai ter outro. E o semestre passado foi sobre a obra do George Orwell, né? Nós discutimos lá 1984, discutimos a evolução dos bichos e discutimos Catalunha. Veio o Pondé, vieram vários filósofos e juristas discutir conosco esse tema. Inclusive, quem quiser me seguir lá no Instagram, tem as informações todas lá, é @FlávioPansieri, todos serão bem-vindos lá no Instagram, onde eu posto todas essas informações dos nossos grupos de pesquisa. E nesse grupo de pesquisa do ano passado, não sabia que ia estar fechando esse livro agora. A proposta era discutir do que se aproximava ao mundo atual, daquele mundo narrado por George Orwell. Quem não conhece a história dele, ele era um jornalista, um homem convicto de suas posições políticas e ideológicas de esquerda,
que deixa o conforto de seu país para lutar na Espanha contra o fascismo. E essa história está no Catalunha, quem não leu essa obra ainda, que é menos conhecida dele, e descobre que não era bem assim aquilo tudo que ele imaginava. É por isso que ele nunca será exaltado nas universidades que só exaltam a esquerda, porque os filósofos de esquerda nunca exaltaram George Orwell, mesmo ele sendo um sujeito de esquerda. Por quê? Porque ele desvelou a podridão por trás do pensamento social à época, com a Revolução Russa, com diversos outros momentos que ele viveu na guerra na Espanha. E, logicamente, por incrível que pareça, esse sujeito, que é um sujeito de esquerda, veio fazer sucesso a partir das publicações americanas, porque, óbvio, interessava também aos americanos usar o texto do próprio sujeito de esquerda para demolir o que a esquerda pensava no mundo. Mas George Orwell traz uma obra, além do processo de dominação da Revolução dos Bichos, a mais importante aqui nesse momento é 1984, onde eu começo a construir um processo de dominação discursiva e intolerante. Essa obra, por sua vez, ela cada vez que eu a leio, eu tenho a impressão que eu não consigo entender como ela não foi escrita hoje, né? O George Orwell, por sua vez, nos trouxe elementos fundantes para que nós compreendamos o que nós estamos vivendo. Hoje há um establishment imaginário de um ideal de viver por parte dos controladores dos meios de comunicação, não estou falando do Brasil, mas do planeta, que pretende um ideal de fala. Todos aqueles que estiverem fora deste ideal de fala não poderão falar. Isso se chama, em última análise, controle discursivo. Não, professor, isso não acontece. Não, isso já está implementado. Isso é uma afirmação. E depois de que o nosso caríssimo professor, eu disse ontem para a professora Alice que depois do meu quarto convite, eu já não lembro o nome de ninguém mais, por isso eu até trouxe a biografia para tentar me socorrer hoje dela. E depois que o Saramago, e ainda, além do Saramago, o nosso caríssimo Humberto Eco, numa obra maravilhosa que ele lançou há pouco tempo, sobre tolerância, disse: os discursos, e aqui eu estou usando apenas isto como um exemplo, os discursos politicamente corretos, que vieram para transformar o planeta, construir mais igualdade, menos desigualdade, construir menores hipóteses de discriminação, estão sendo utilizados como instrumentos de dominação e de intolerância para todos aqueles que não estão de acordo. Pois, com minorias que se convertem em majoritárias discursivas, passam a controlar o discurso de todos os demais, banindo-os do sistema dialógico. Eles não têm mais voz, eles não podem mais se manifestar. Isso é um debate evidente. A minha censura tem absolutamente a ver com isto. Eu fui censurado quando disse que ia falar sobre intolerância. E se eu quisesse falar e defender a intolerância hoje aqui? Está vedado discutir-se temas? Alguém pode ser o censor fundamental da nossa própria existência? Vocês estão dispostos a abrir mão disso? Não, vocês já abriram. Porque as redes sociais só postam aquilo que você quer ouvir. Vocês não perceberam aqui, né? E vão direcionando para que você ouça aquilo também que ela gostaria que você ouvisse. E professor, o senhor não recorreu de sua censura? Recorri. Há 23 dias não tive a resposta. Vou acionar o Poder Judiciário. Eu farei isso. Mas para quê? Para poder funcionar? Sim, para o meu direito de me expressar. Mas professor, a rede é privada. Sim, ela é privada, mas com características
de espaço público, porque lá virou grandes locos de discussão de toda a humanidade. Como você vai excluir as pessoas de lá? Óbvio, se o meu discurso pretendesse, em algum momento, atentar contra a própria democracia, eu poderia ter uma decisão, desde que pública, democrática, com accountability, para retirar a minha postagem. Não uma decisão feita algoritmicamente ou por um estagiário de 19 anos de idade que acredita que o mundo de todos que vieram antes dele não é perfeito e que ele transformará a realidade, esquecendo que existem algumas outras gerações antes. Me perdoe os jovens, o problema não são vocês. O problema talvez é a ausência de compreensão de todo mundo que já passou antes de vocês. E não se preocupem, isso o tempo vai resolver. A vida... Ontem eu conversava com o barman lá no bar, encontrei com o professor de Leilá, nós não nos reconhecemos, na hora que chegamos, ficamos na dúvida, eu fui para o bar, ele ficou na mesa, enquanto eu tomava um drink no bar, um Negroni maravilhoso, que eu recomendei a professora Alice ontem, e aí ele disse assim, mas o senhor não acha muito amargo? Eu disse assim, com o passar do tempo na nossa vida, e eu chegando perto dos 50, com o passar do tempo na nossa vida, o amargo passa a ser doce. Porque nós começamos a compreender outros sabores da existência que a maturidade vai nos trazendo. E é exatamente este amargo passar a ser doce que pode ter duas medidas. Primeiro, já não compreendermos mais o que significa ser livre, ou nós compreendermos e querermos ou não fazer parte do sistema. Até quando nós suportaremos um modelo de controle discursivo que não é mais claro, não é mais objetivo? Veja, eu vou bater de volta nisso, mas quando se cria a ideia do politicamente correto, não se iludam. Isto era um movimento específico de um autor, não vou aqui fazer apologia ao seu nome, para não dar cartaz para ele, de um autor que pretendia um método de controle discursivo. Que como o movimento que ele fazia parte tinha perdido dado errado no mundo inteiro, eles precisavam criar uma nova bandeira. Eles criam por quê? Quando eu digo que é correto, eu estou dizendo que tudo que é o inverso não é correto. Então eu não preciso dizer que é proibido, estou dizendo que é errado. E as pessoas passam a ter medo de dizer. O pior é quando um Estado como o nosso edita uma cartilha. E lá atrás, em 2013, eu fui um dos primeiros a bater nisso, apanhei no país inteiro por isso, e continuo apanhando, felizmente, mas vivo, né? Porque eu dizia assim, muito bem, o governo vai mudar, o próximo governo pode editar a sua própria cartilha do politicamente correto? Vocês imaginem a cartilha do politicamente correto do presidente Bolsonaro, como seria? É por isso que o Estado não pode definir um discurso válido. Porque não pode existir um censor fundamental. Tolerância e discurso nós construímos com educação, não com exposição normativa. E é óbvio que eu tenho as minhas melhores escolhas, que eu me constranjo. Conversávamos ontem sobre isso. Eu ouvindo os áudios de piada que eu ouvia na década de 80 e 90, hoje eu fico constrangido ouvindo. Mas isso está relacionado a como eu ter aprendido a ver o mundo. Não significa que o Estado possa impor um novo discurso por ato normativo. Porque, em última análise, a pergunta que sempre surgirá, sempre estará ao nosso alcance, é quem controlará o controlador dos discursos. Esta era a preocupação de 1984. Num mundo ideal, onde não exista conflitos, como alguns imaginam viver um dia nas suas próprias existências, quiçá devem ter assistido aquele filme Equilíbrio, da década de 80, 90, que eu sempre usava nas primeiras aulas dos meus alunos, mas como não tem mais VHS, agora na PUC não tem mais como usar, pedi para passar para o DVD, daí ficou desatualizado o DVD também, agora estou tentando passar para um pendrive, para passar para meus alunos, onde o mundo era ideal. O mundo ideal, professora Alice, é aquele cinza, onde ninguém possui desejo, onde ninguém tem emoções, onde não há cores, não há música, onde não há poesia,
um mundo ideal onde aquele que todos nós pela manhã tomamos uma dose de Prozac, que era o remédio do filme Equilíbrio, tá? Se alguém está tomando um Prozac, continue, faz parte. Mas por quê? Porque aquela foi a forma que o Estado escolheu para fazer com que todas as pessoas reduzissem a sua libido. Quando eu reduzo a minha libido, eu passo a viver num estado de equilíbrio. Entenderam o nome do filme? E aí eu não tenho mais crime, eu não tenho mais nada, porque se eu tenho harmonia plena, até que um dia alguém descobre que alguns não tomavam. E que o Estado não era bem daquela forma. Eu não quero esse mundo cinza. Eu quero um mundo com muitas cores, por isso que eu vi hoje com várias cores. Eu quero poder continuar olhando pela janela, como no filme não era possível. Era proibido olhar por janelas como essas, uma das vistas mais bonitas do Brasil. Vocês já olharam para trás, todos vocês? Era proibido olhar pela janela. Eu quero olhar pela janela, eu quero ver aquele que me vê de forma diferente. Eu quero poder confrontá-lo publicamente. Eu quero enfrentá-lo nos bares, nas ruas, nos argumentos, nos debates. Eu quero com isso ter que exercitar os meus argumentos para que eles sejam melhores. E quero com isso poder continuar vivendo em harmonia e liberdade. Respeitando a forma do decreto e regulamento, vou à minha fala final, que me deram dentro do tempo que me deram. Se eu tenho uma fórmula da intolerância, eu tenho também uma fórmula da tolerância. Se ser intolerante é acreditar num valor supremo, único, ser tolerante é acreditar na pluralidade. Se ser intolerante é acreditar na legitimidade exclusiva como intérprete de algo, ser tolerante é acreditar que o outro pode ter a sua própria verdade. E por fim, ser intolerante é acreditar numa superioridade cognitiva. Ser tolerante é reconhecer o outro como igual. Sobre estes 3 símbolos, eu encerro minha fala dizendo a vocês que, quiçá um dia, todos nós, desistidos de nossas dores e acreditando mais que o medo do outro é o mal que temos em si mesmos, possamos viver de forma harmônica, respeitando o outro, reconhecendo o outro como igual, acreditando em valores plurais e, quiçá, entendendo como perfeito viver nessa plenitude da desarrumação democrática. Muito obrigado.